Olá, amigos, familiares, paroquianos, seguidores. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu gostaria de trazer também para vocês dicas de leituras, importantes livros sobre a vida católica, espiritualidade, que seria bom você ter aí no instante da sua casa e ler também, né? A primeira dica é o Yucat, que é a doutrina católica da Igreja. Toda a doutrina católica está aqui resumida. Ele segue o esquema daquele antigo catecismo em perguntas e respostas, e as respostas são de fácil compreensão, uma linguagem bem jovem, bem acessível realmente para todos que querem conhecer melhor o pensamento oficial da Igreja Católica. E ele segue um esquema muito interessante, né? Bem de linguagem jovem mesmo, com notas de rodapé, com essas citações aqui nas colunas laterais, tem bastante ilustrações. É uma linguagem bem acessível, é bem para o jovem mesmo aprender e conhecer melhor a doutrina da nossa igreja. Vocês percebem que o meu está todo grifado, né? Eu gosto de ler grifando, então é uma linguagem bem jovem, é a doutrina oficial da igreja. Ele segue até o mesmo esquema do catecismo oficial, né? A primeira parte falando sobre a fé, o creio, né? O que a igreja crê. Depois a celebração dos mistérios cristãos, que são os 7 sacramentos. Depois a gente tem a parte moral, que é a vida em Cristo, baseada nos 10 mandamentos. E a última parte falando sobre a oração, a vida de fé. Então nós temos aqui a doutrina oficial da igreja. Se você ainda não tem, tenha o Yucat aí na sua casa para conhecer melhor o pensamento da igreja, a doutrina oficial da Igreja Católica. Uma linguagem bastante jovem, bastante acessível, uma leitura gostosa, prazerosa. Então você não vai se arrepender de conhecer melhor a fé da nossa igreja através desse livrinho aqui. Yucat é muito bom que você tenha aí com você. A segunda dica de leitura é o Doquete. Aqui ele traz a doutrina social da igreja, o pensamento da igreja sobre a vida fora da igreja, vamos dizer assim, né? Da igreja, do templo para fora, que é a sociedade. Ele também segue o mesmo esquema, né? Com bastante ilustrações, uma linguagem muito jovem, muito acessível. Também tem as citações aqui na lateral, bastante ilustrações. Então a linguagem é bem acessível para você conhecer o pensamento da igreja sobre o mundo, né? Então aqui fala sobre o trabalho, sobre a família, sobre economia, política, comunidade internacional, bioética, meio ambiente, e ele já foi escrito no pontificado do Papa Francisco, né? Então os documentos do Papa Francisco também estão aqui já no Doquete, a doutrina social da igreja, uma linguagem muito fácil, muito acessível. Então vale a pena você conhecer as importantes questões, né, que o mundo questiona em relação à igreja, ecologia, economia, bioética. Conheça o pensamento social da igreja de uma maneira fácil, gostosa, prazerosa de ler, que é através do Doquete. Tem aqui como subtítulo, né, o como agir cristão, sobre o agir do cristão no mundo de hoje. Agora nós temos um lançamento aqui, que é a Bíblia Sagrada, nesse mesmo estilo da coleção do Yucat. Ele traz também ilustrações, citações aqui na lateral. Antes dos livros bíblicos, ele traz ali um pequeno contexto, né? Marcos aqui, por exemplo, traz toda uma vista panorâmica. Antes dos livros tem ali um pequeno resumo, né? Para você entender melhor a palavra de Deus, nessa linguagem bem jovem, bem acessível. Então poucos sabiam que existe essa Bíblia jovem, faz parte aí da coleção do Yucat. Ele segue o mesmo esquema de ilustração e tudo mais, com os principais textos bíblicos, né? Não tem toda a Bíblia, né? Ele é um livrinho mais curto assim, então uma linguagem mais jovem, são os principais textos bíblicos com ilustrações, explicações, né? Importante não é só ler, explicar a palavra de Deus. Então ele traz isso, uma linguagem bastante jovem, bastante acessível. Poucos sabiam que existe essa Bíblia jovem, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, seguindo aí o mesmo esquema do Yucat. Então são os 3 livros fundamentais aí para a nossa vida do cristão, né? Conhecer a doutrina católica através do Yucat, o Catecismo da Igreja Católica, o pensamento social da Igreja,
através do Doquete e a Bíblia Sagrada, né? Então o Catecismo, o Pensamento Social e a Palavra de Deus está aqui nesses 3 livros, uma linguagem muito jovem, muito acessível, então vale a pena você ter aí na sua casa esses 3 livros. É a minha primeira dica de leitura que eu gostaria de trazer aqui no meu canal. Desejo a todos vocês a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, compartilhe nas redes sociais para que seus amigos possam se interessar por essas leituras também. E tchau e até o próximo vídeo.